Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Senhoras e senhores, entusiastas do esporte e amantes do futebol de todo mundo, boa tarde. Sejam bem-vindos ao grandioso espetáculo do prêmio de melhores do ano do Arena CBN. Hoje nos reunimos neste local ilustre para celebrar as conquistas extraordinárias, habilidades inigualáveis e o espírito inabalável dos atletas que nos presentearam com a sua genialidade dentro dos gramados. Ao embarcarmos nesta jornada eletrizante, prestemos homenagens ao mundo dos esportes, onde determinação, resiliência e o espírito esportivo convergem para criar momentos que transcendem o tempo. Esta tarde, reconhecemos aqueles que se destacaram, ultrapassaram limites e gravaram seus nomes nos anais, repito, eu disse anais da história. Ao honrarmos esses atletas, também vamos lembrar de que por trás de cada conquista há uma história de paixão, sacrifício e dedicação. Vamos celebrar, no último Arena de 2023, vamos eleger os melhores do ano. E para compor a mesa, os meus companheiros, mais uma vez eles estão aqui. Tudo bem, Carlão de Freitas? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde, ouvintes do Arena, boa tarde aos meus estimados companheiros. Que dia especial, né? Esperamos tanto para a chegada deste momento e a eleição dos melhores, dos piores, dos grandes treinadores, dos treinadores que decepcionaram. Estou aí muito ansioso para saber quem vai ficar com a estatueta do Arena, Antônio Lupe. Um grande abraço, Fábio Scheib, seja bem-vindo. Estou me recompondo aqui, limpando minhas lágrimas aqui no rosto. Coisa linda, estou arrepiado, viu, Lupe? Que bela introdução. Vamos para esse dia especial aqui no Arena, final de 2023, já projetando e aguardando 2024. Marco Guarizo também compõe a mesa. Boa tarde, Marcos. Marco. Que honra! Boa tarde, Antônio Lupe. Que honra ser convidado por você para esse Arena tão especial. Não estou em Cubatão, né? Então agradeço muito pelo seu convite. Carlão de Freitas, sempre uma honra, né? Tá comigo aqui também todas as tardes no estúdio CBN e poder votar nos melhores do ano ou ver a revelação dos melhores do ano. Estou muito feliz e também fico feliz também de saber que o Fábio Scheib esperou todo o ano pela sua introdução. É isso mesmo, Fábio Scheib, durante 365 dias, ficou eufórico por causa deste momento. Você, ouvinte CBN, também pode participar conosco através do 19 991869070. E para você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, daqui a pouco teremos uma preparação bem especial. Mas para você já ficar atento, vamos às categorias que serão votadas nesta tarde. Primeiro, o melhor time, a decepção do ano, o melhor técnico, o pior técnico, o melhor goleiro, o melhor jogador, a revelação e teremos uma surpresa para fechar essa votação. E é claro
que também temos o sarcófago, não é mesmo, Nilson Belisário, que está na técnica ao lado de Daniel França no streaming. O nosso programa é especial, mas o sarcófago ele sempre fica separadinho, até porque é um quadro gostoso. Não teve jogo hoje. Horário. Teve jogo hoje, Fábio Chaves. Como assim? Teve jogo hoje, dia 29 de dezembro, de interrogação. O Guarani entrou em campo e o jogo do sarcófago desta sexta-feira, dia 29, aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Assim se passaram 10 anos Quer ganhar? sem eu ver teu rosto, sem olhar teus olhos, sem beijar teus lábios assim. Daqui a pouquinho eu venho com o jogo. Sim, tivemos jogo no dia 20. Jogos, mais de um, achei 5, só do Guarani. Tivemos 5 jogos no dia 29 de dezembro e daqui a pouco eu volto com a ficha completa. Vamos para o primeiro intervalo aqui do Arena e daqui a pouco, sem perder tempo, já vamos com as nossas categorias e o voto dos nossos convidados deste Arena Especial, último de 2023. Não saia daí, a gente volta já. Arena CBN. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. O ano de 2023 terminou. O Verdão levantou a taça do Brasileirão. O Verde é campeão. Fato comum na vida do Palmeiras nos últimos anos. 12 vezes campeão. E teve grito inédito no Morumbi. São Paulo é campeão. Tricolor, tricolor de novo. Parabéns aos campeões. Ano que vem estaremos de volta com mais grito de gol. Para você que quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Sodimac Home Center Campinas Abolição. Aqui você encontra tudo para construir, reformar e decorar. São mais de 10 mil metros quadrados com tudo que a sua casa precisa, com preços de atacado e a experiência de um home center. E para você, profissional da construção, a nova Sodimac conta com drive-thru da construção, corte de madeira grátis, programa de fidelidade e muito mais. A nova Sodimac Home Center fica na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, 151, junto ao Açaí Abolição, em frente à Unip. Vem pra Sodimac! Sodimac! O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Quatro horas e 15 minutos, estamos de volta com o último Arena de 2023 e vamos eleger os melhores, aqueles que se destacaram, mas também aqueles que ficaram de forma tímida pelo caminho e vão querer esquecer o ano de 2023. Só para lembrar, não sou o apresentador oficial da cerimônia, o nosso glorioso Eliel Almeida está passando a virada de ano. Para quem não sabe, a cidade de Cubatão não achou empreendimentos imobiliários na Baixada Santista, Guarujá, Mongaguá, onde mais? Peruíbe. Peruíbe também não tinha, Ilhabela nem se fala, então foi um jeito que ele conseguiu. Guararema. Guararema, que ele conseguiu, Maresias, que ele conseguiu para passar a virada de ano quase próximo do litoral. Bom, vamos lá.
É o seguinte, para você que ligou o rádio agora, esse é o último Arena de 2023 e nós vamos fazer aqui a eleição dos melhores e também dos piores de 2023. E os melhores e os piores envolvem os times da Série A e também, se alguém quiser votar nos representantes aqui de Campinas e também de Itu, até porque Fábio Chaib faz parte da instância turística de Itu, podemos ficar à vontade, mas é melhor não. Vamos pegar os principais da Série A e, se quiser, fique à vontade para englobar nesta seara os nossos times aqui de Campinas, Ponte Preta e Guarani. Sem perder tempo, vamos a nossa primeira categoria. Melhor time. Melhor time de 2020. Chique, tu tem até vinheta. Foi a Tayla que Melhor time de 2023. Eu começo com você, Fábio Chaib. O melhor time, não obrigatoriamente, teria que ser o campeão. Mas nesse caso, eu vou pôr o campeão. Quase sempre a votação, a eleição para o melhor time passa pelo título, né, pelo troféu. Eu acho que o Palmeiras, pelo bicampeonato brasileiro, é o melhor time do Brasil. Palmeiras é o voto de Fábio Chaib e Carlão de Freitas. O Palmeiras ele foi o mais competitivo, né? Um time que não tem muita cabeça, muita consciência, muito psicológico nos momentos de decisão. Ganhou o estadual e ganhou o brasileiro. Já o Fluminense, ele encanta, né? Ele é prazeroso de vê-lo jogar. E ganhou o estadual e ganhou a Libertadores. Então eu fico com Fluminense. Fluminense, Carlão de Freitas vota no Fluminense. Lembrando que não vamos ter, se tivermos votos diferentes, o ouvinte vai desempatar. Boa. Marco Guarizo, melhor time de 2023. Menção honrosa ao Palmeiras pelo bicampeonato brasileiro e pela arrancada contra o Botafogo, mas o ano é do Fluminense, não só pela Libertadores, mas pelo Carioca, aquela goleada de 4-1 no Flamengo na final também. Acho que é o ano do Fluminense. Votação encerrada. Segundo os representantes do Arena CBN, o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, foi o melhor time de 2023. Palmas pro Fluminense. Se você não concordar e quer mudar ou falar outro voto, participe do programa 19991869070, 19991869070 e mande mensagem de feliz ano novo pro Fábio Chaib, até porque por enquanto ele não recebeu nenhuma. Está carente o nosso menino de Itu. Mande mensagem para ele. São 4h19. Vamos para a segunda categoria. Decepção do ano. 2. Decepção do ano. Qual foi o time que decepcionou em 2023? Aquele time que poderia dar alegria ao seu torcedor, mas infelizmente, no final do ano, o torcedor chorou. E eu começo com você, Marco Guarizo, a decepção de 2023. Com o orçamento que tem, passar sem nenhum título, perder estadual, perder Supercopa, perder Brasileiro, perder Libertadores, perder Mundial na semifinal, Flamengo. Flamengo! Marco Guarizo vota no Flamengo como a decepção de 2023. Carlos Eduardo de Freitas. Olha, Antônio Lupe, uma menção honrosa a este Flamengo que decepcionou demais pela qualidade que tem, pelo investimento que tem, mas o rebaixamento do Santos foi imperdoável. Santos! Santos é o voto do Carlão de Freitas. Fábio Chaib, o pior, a decepção, o time que decepcionou em 2023. Pra mim, o que decepcionou mais forte mesmo, claro, o Flamengo foi muito mal também nesse ano, não ganhou nenhum título, mas não interessa que o Botafogo não entrou no campeonato para ganhar, estava fazendo uma boa campanha, não interessa que o Botafogo não tinha essas pretensões de ser campeão, mas bateu lá em cima, estava super perto do campeonato e teve uma derrocada fenomenal aí, deixando o Palmeiras passar e ser campeão brasileiro. Para mim, o Botafogo
é que fez os torcedores chorarem bastante nesse final de ano e se decepcionarem com o time. Ouvinte CBN, o pior, a decepção está em suas mãos. Você vai decidir qual foi o pior time de 2023. Flamengo, Santos ou Botafogo? 19 o DDD 9 9186-9070. 19 o DDD 9 9186-9070. É rapidinho. 3 opções. Flamengo foi o voto do Guarizo, Santos o voto do Carlão e Botafogo do Rio de Janeiro o voto do Fábio Scheibe. Vamos deixar em aberto daqui a pouco os aplausos para o time vencedor que o ouvinte vai escolher. Flamengo, Santos ou Botafogo. São 4 horas e 22 minutos. Antes de passarmos para a terceira categoria, vamos falar sobre Ancelotti, que disse não à seleção brasileira. E aí? Na verdade, ele nunca disse sim, né? Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Isso aí foi uma conversa para boi dormir, mas como era informação oficial da CBF, a gente falava, né? Não só da CBF, como o presidente, na verdade, que abraçava essa ideia, né? O Edinaldo Rodrigues, que foi deposto do cargo, não está mais como presidente da CBF. Inclusive, anunciou que não vai se candidatar à próxima eleição da CBF. Ele poderia até, juridicamente, conseguir isso, mas falou que está fora, está afastado. E o Ancelotti nunca falou, como o Guarizo falou, o Ancelotti nunca assumiu essa bronca aí do Edinaldo. Olha, um dos maiores vexames não, mas entra naquela prateleira, Lupe, que você sempre falou durante a temporada, de Drogba, de Ronaldinho Gaúcho no Grêmio, né? De grandes decepções, de contratações que eram dadas como certas e acabaram naufragando. Porém, estas que eu citei, eu acho que houve até um tipo de conversa. E o Ancelotti, eu vou ao encontro do que disse o Guarizo, nunca teve conversa. Eu acho que o Ancelotti sequer conhece o Edinaldo. Ele nunca falou abertamente que viria para a seleção. E no meu modo de entender, um dos grandes vexames, né? Talvez tenha sido uma cortina de fumaça para tampar os desmandos da CBF, os erros da CBF, os fiascos das nossas seleções, seja o futebol masculino, seja o futebol feminino, seja a categoria de base. Realmente um 2023 para ser esquecido. Estamos sem representatividade acho que em todos os setores do futebol brasileiro. E para fechar com chave de ouro às avessas, esta não é nem a negativa, né? Este naufrágio da negociação envolvendo Carlo Ancelotti. Ouvinte CBN, precisamos do seu voto. Qual o time que decepcionou em 2023? Flamengo, Santos ou Botafogo do Rio? 19 99186-9070. 19 99186-9070. Nós vamos para a próxima categoria e depois eu vou computar os votos aqui do nosso WhatsApp. Vamos para a terceira categoria. Melhor técnico. Melhor técnico de 2023. O professor, o comandante, o homem que foi o grande treineiro do ano 2023. O melhor treinador, Carlos de Freitas. Olha, temos boas opções, né? Em Série B podemos falar do Cláudio Tencati, podemos falar do técnico do Vitória também. Léo Condé? Não, o do Vitória. O do Vitória é o Léo Condé. É o Léo Condé, né? Do Vitória, o Tencati do Criciúma. O Thiago Carpini no Água Santa e no Juventude, né? Mas a gente vai para a primeira prateleira e não tem como, né, deixar de exaltar o Abel Ferreira. Mas, Carlão, você não votou no Fluminense? Votei no Fluminense, mas a maneira como o Abel conduz o grupo do Palmeiras, a maneira como os jogadores acreditam na ideia do Abel, e normalmente é a ideia correta, é de encher os olhos. Por isso, técnico de 2023, com todas as reverências aos nomes que eu citei, mas é Abel Ferreira. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, para Carlão de Freitas, é o técnico do ano 2023, Fábio Scheibe. Para ser coerente com o que eu disse ontem, né? Se equivale a alguma coisa a minha palavra aqui. Não, hoje é um dia de festa, Fábio Scheibe. Vai embora depois. Você não pode se rebaixar desse jeito, cara. Você é o sultão. Eu falei ontem que o Diniz merecia o prêmio de melhor do rei da, entre aspas, do rei da América como treinador.
Então eu vou votar no Fernando Diniz, que levou o Fluminense ao título inédito da Libertadores. E também é o técnico da seleção brasileira, agora mais ainda, né? Será que vai continuar como o grande cara mesmo? Vai largar o Fluminense e continuar na seleção brasileira? São perguntas sem respostas, Fábio Scheib. Veremos. Fernando Diniz é o voto do nosso menino de Itu, Fábio Scheib. Marco Guarizo. Já eu mudo meu voto do Rei da América para o técnico do ano. Porque na América foi o Diniz campeão da Libertadores. O técnico do ano para mim, até porque o Diniz perdeu muitos jogos com a seleção brasileira, inclusive o primeiro em casa, o técnico do ano para mim é Abel Ferreira. Porque ele vira aquela final, mas é o Água Santa, mas virou a final, com toda a pressão que tinha. Ganha do Flamengo 4-3 na Supercopa, lá naquele momento ainda de começo de ano. Vira em cima do Botafogo da maneira como virou no Brasileiro. Não deixou a peteca cair quando foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil e pelo Boca na Libertadores. Então, para mim, o técnico do ano é Abel Ferreira. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi considerado pelos elementos do Arena CBN o melhor técnico da temporada 2023. São 4 palmas para Abel Ferreira. Continue assim, professor. Palmas para Abel Ferreira. Daqui a pouco tem a opinião dos ouvintes, hein? Temos que eleger a decepção do ano. O pessoal tá votando. Carlão de Freitas votou no Flamengo. Não, no Santos. Marco Guarizo no Flamengo e Fábio Scheib no Botafogo. Precisamos da sua opinião, ouvinte. Qual foi a decepção do ano? Flamengo, Santos ou Botafogo? Antes do repórter CBN dá tempo para a gente ir à 4ª categoria. Vai! Pior técnico. Se temos o melhor, também temos o pior técnico de 2023. Eu começo com você, Fábio Scheib. O pior técnico não poderia ser outro. A gente até esqueceu dele, mas esse ano foi... Esquecemos porque o ano passou, né? Muita coisa aconteceu, mas no começo do ano vale lembrar que Vitor Pereira era o treinador do Flamengo nas derrocadas aí, nas derrotas do Flamengo no Mundial de Clubes, pro Palmeiras, na Supercopa, no Campeonato Carioca. Para mim, Vitor Pereira, que saiu do Corinthians e pulou pro Rio de Janeiro, no Flamengo, tentando dar um chapéu no Corinthians, né? Falando da sogra, acabou indo mal também lá no Mengão. Marco Guarizo, pior técnico de 2023. Menção honrosa ao Sampaoli, que também brigou com todo o elenco do Flamengo, mas essa eu também vou de Vitor Pereira, pela maneira como ele saiu do Corinthians e depois pelos resultados que ele não conseguiu no Flamengo. Vitor Pereira é o voto de Marco Guarizo. Carlão de Freitas. Os dois companheiros foram perfeitos em suas respectivas análises. Vitor Pereira pelo combo, né? Dentro de campo, muito mal. Fora de campo, não teve habilidade para administrar a saída do Corinthians e a proposta do Flamengo, falando da sogra e tudo mais. E virou meme. Por isso, Vitor Pereira é a decepção como treinador em 2023. Se tivemos um português como melhor técnico de 2023, Abel Ferreira, um português também foi eleito o pior técnico de 2023. Palmas para Vitor Pereira. Vitão. E a sogra, será que melhorou? Vamos... É isso, palmas para a saúde da sogra. Vitor Pereira, eleito o pior técnico da temporada 2023. Se você ligou o rádio agora, tá achando isso aqui uma grande loucura? Não! No último Arena de 2023, hoje é sério o programa. O coquetel de premiação. O coquetel de premiação, aliás, muitos ouvintes aqui querendo participar. Temos convidados ilustres aqui no estúdio da CBN que queriam participar, mas a gente disse não, esse momento é nosso. Esse momento é de quem participou durante toda a temporada. Mas tem muito ouvinte participando aqui. Ouvinte participando, daqui a pouco as mensagens vão... Não, são muita gente. Muita gente, o pessoal quer participar, quer opinar, mas agora não é o momento, agora é o momento nosso, tá certo, Carlão? Tá certo, Antônio Lupe. É o momento Lupe. nosso. Daqui a pouco temos as 4 últimas categorias do ano de 2023. Só pra você... Está faltando uma, precisamos da opinião do ouvinte, hein? Qual foi a decepção do ano? Porque tivemos um empate. Flamengo, Santos ou Botafogo? Por enquanto, o melhor time eleito pelos integrantes do Arena CBN foi o Fluminense. A decepção ainda é um grande ponto de interrogação. O melhor técnico, Abel Ferreira. E o pior técnico, Vitor Pereira.
Posso mandar um abraço, Lupi? Só um minuto. Ah, obrigado. De nada. A gente tá numa... Tá quebrando o protocolo. Pô, cara, que você não recebeu O ouvinte tá Então ansioso aqui. manda. Pode mandar. Vou mandar um grande abraço aqui para um cara que eu conheci ontem lá na... Vou falar o nome da loja. Loja Reserva do Shopping Guatemi. Deu um descontinho bacana aqui. É o ouvinte do Arena. Barato, né? O Lucas Pegou 20% Gabriel, de desconto. torcedor da Ponte Preta. Também o gerente Yuri. Eles gostam bastante do Arena. Vixe, Vou dar um abraço aí para ele. Estamos Grande na Lucas ponta da Gabriel, linha. que vai estudar jornalismo também. Quanto que é a conta do Scheibe? Pesado. Bom ano novo pra ele, torcida da Macaca, tá esperançoso com a Macaca, apesar da falta de reforços, né? Boa. Lucas Gabriel e Yuri, palmeirense. Valeu, grande abraço a todos. São 4 horas e 31 minutos. Pessoal já mandando aqui O muitas cara deu mensagens. cooler pra mim, cara. Ah, que legal. Cooler. Louco, cara. Repórter CBN, daqui a pouco a gente volta com as últimas categorias. Não saia daí, o Arena volta já. Repórter CBN. Sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. Um homem apontado pela polícia como possível sucessor de Zinho no comando da maior milícia do Rio de Janeiro foi morto nesta sexta-feira. Antônio Carlos dos Santos Pinto foi encontrado morto dentro de um carro em uma comunidade da zona oeste da cidade. O filho dele, de 9 anos, também foi baleado e está internado em estado grave. De acordo com fontes ouvidas pela CBN, a milícia não concordou que o criminoso assumisse a chefia na linha de comando. Ele era considerado pela polícia como o braço direito de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que foi preso no último domingo. Ele se entregou à Polícia Federal 6 dias depois de uma operação contra a deputada estadual Lucinha, do PSD, suspeita de ser o braço político da milícia. Quase 200 municípios da Bahia estão em situação de emergência por causa da estiagem. Na região oeste, produtora de soja e algodão, choveu apenas 15% do volume esperado para o mês de dezembro. O governo estadual vai distribuir cestas básicas e facilitar o acesso de caminhões-pipa às regiões. O governo da Síria acusou Israel de bombardear os arredores da capital, Damasco. Os ataques ocorreram nesta quinta-feira. Desde o início da guerra contra o Hamas, centenas de ofensivas aéreas foram lançadas próximo do território sírio. A região é aliada do grupo terrorista e do Irã. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino, uma excelente tarde a você. Estamos aqui no último Arena de 2023 com a eleição dos melhores e dos piores da temporada. É claro que o seu Santos está na parte do pior da temporada, mas enfim, vida que segue feliz. Mas e o ouvinte que está querendo aproveitar aí o último final de semana do ano? Como é que está as condições das estradas, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago uma informação da rodovia Dom Pedro, porque a gente acompanhou desde o começo da tarde um acidente que aconteceu entre um ônibus e um caminhão à altura do quilômetro 126 aqui em Campinas. Esse ônibus tinha saído de Bragança Paulista, seguia até a rodoviária de Campinas quando atingiu esse caminhão e, inclusive, houve ali um atendimento na rodovia até agora há pouco. Agora, Lupe, a pista foi liberada, então nosso ouvinte consegue passar por ali, mas ainda tem lentidão, então atenção à altura do quilômetro 126 em Campinas para quem utiliza Dom Pedro para seguir em direção da rodovia Anhanguera. Desse acidente, o motorista do ônibus é o que sofreu ferimentos mais graves, ele foi levado para o Hospital de Clínicas da Unicamp e agora a pista já liberada, apenas o trabalho da perícia acontecendo ali no acostamento, então atenção à altura do 126.
Para quem vai no sentido contrário, em direção de Atibaia, aí por enquanto o nosso ouvinte encontra boas condições na Dom Pedro. Para quem sai de Campinas, vai em direção de Valinhos, Itatiba e também, como eu disse, da região de Atibaia. E o sistema Anhanguera Bandeirantes também sem maiores dificuldades, com movimentação maior, principalmente nas praças de pedágio. Então, atenção aí tanto quem vai em direção de São Paulo quanto no sentido do interior. Lupe. Valeu, Mário. O ouvinte, fique atento aqui na CBN, porque daqui a pouco o Mário Quintino volta na programação, principalmente no ponto final, para atualizar todas as questões aí das estradas nesse último final de semana de 2023. Mário, você volta, mas a gente não se vê mais. Então, feliz ano novo a você e a toda a família. É isso, amigo. Para você também, para todo mundo que está aí no estúdio, estaremos juntos aí em 2024. A caminhada do peixe vai ser longa, nem tanto, né? Aqui no Moisés, no Brinco, mas estaremos juntos aí. É isso. Feliz ano novo a todos. 4h36. No consórcio Embracon, você realiza o sonho de comprar um carro e o melhor, sem juros e sem entrada. Conte com a confiança de quem tem 35 anos de tradição. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E para você que está aproveitando a reta final do ano, deixou as informações de lado, uma informação importante: no finalzinho de 2023, o Bernardinho volta ao cargo de treinador da seleção masculina de vôlei, principalmente visando os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. É isso mesmo, teremos Olimpíadas em 2024 em Paris e Bernardinho será o treinador da seleção. Lembrando que ele já conquistou o bicampeonato olímpico em Atenas em 2004 e no Rio em 2016. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Open House, na Audi Center Campinas. Agora é a hora. Todas as condições reunidas para você sair com seu Audi 0 km. Super bônus em toda a linha Audi. Super valorização do seu usado. Taxas especiais de financiamento. Emplacamento IPVA 23 e primeira revisão grátis. Não perca essa chance. Audi Open House é na Audi Center Campinas. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Opa, voltamos. Se você está estranhando a trilha, não precisa se assustar. Nós estamos hoje em um dia especial aqui no Arena CBN, com a eleição dos melhores e também dos piores de 2023. Um bastidor, Lupe. Bastidor no ar. O Fábio Chaves falou assim, nossa, mas vocês estão sérios. Não, o programa hoje é muito sério. Hoje é muito sério. Hoje é um programa que nós temos aí que levar até o ouvinte a nossa opinião a respeito do que foi a temporada. Então hoje só não viemos de terno e gravata porque o programa foi roteirizado faltando poucos minutos para entrar no ar. Não, e tá calor também. E tá calor também, Fábio Chaves. Você tem razão. Aliás, daqui a pouco, obrigado ao pessoal que está participando aqui pelo WhatsApp 19991869070. Agradeço a colaboração do ouvinte, porque antes do intervalo nós ficamos aí com um grande ponto de interrogação. Qual foi a decepção, o time que decepcionou em 2023? Marco Guarizzo votou no Flamengo, o Carlão de Freitas votou no Santos e o Fábio Scheibe votou no Botafogo. E os ouvintes elegeram o Santos como a decepção de 2023. Palmas para o Santos, rebaixado para a Série D. O pior, a decepção de 2023. Obrigado. Daqui a pouco a gente vê. Eu vou soltar todas as mensagens para você que mandou aqui e vou ler o nome de cada um. Vamos para dar sequência à nossa... Mas tem uma notícia quente aqui antes da sequência. Hoje não é dia de notícia. Mas é importante.
Se for a tabela da Série A2, Não, você não vota não, mais. É da A4 também saiu, mas não Se é for isso. da A4, você não vota mais. Não. Segura a informação. Tá bom, mas é quentíssima, cara. Que horas que ela saiu? Saiu agora faz 1 minuto. Caramba. GE. Se for uma informação que atrapalhe o andamento do evento, você será convidado a se retirar. Garanto que não. Manda. O São Paulo assinou contrato com a W Torre para a reforma do Morumbi. O projeto prevê reconstrução do estádio até 2030. Capacidade do Morumbi, agora Morumbis, né? Para jogos vai para 85 mil pessoas, assim como o Monumental de Núñez do River Plate, que aumentou a capacidade também. Então o Morumbi se modernizando, assinou com a W Torre, parceira do Palmeiras, seu grande rival aí para a reforma do Morumbi. É, do Santos também, né? Do Sim. Santos também. Boa, então o Morumbi será reformado pela W Torre, a mesma que fez o estádio do Palmeiras. Confere? 85 mil pessoas prevê a capacidade da... Como é que chama o estádio agora? Morumbis. Você tá cheio de merchan hoje, hein, Fábio Scheiber? Ainda bem que é pra você, hein? Não é pra gente. Vamos a... quem foi muito sucesso com a camisa do São Paulo foi Rogério Ceni, confere? Rogério Ceni é mito, Ceni, né? E mito. Então, Mito. já que estamos falando de São Paulo, de mito, Rogério Ceni, vamos para a quinta categoria. Melhor goleiro. Melhor goleiro de 2023. Carlão de Freitas, eu começo com você. Então vamos lá. Um voto de louvor aqui para nossa casa, que é o Kaique França, em Série B de Campeonato Brasileiro. Conseguiu se salvar em meio aí ao deserto de qualidade técnica da Macaca. Dito isto, Fábio, 43 anos, campeão de Libertadores, recordista e tudo mais, na ponta dos cascos. Fábio do Fluminense. Fábio, goleiro do Fluminense, eleito por Carlão de Freitas, o melhor goleiro de 2023, Marco Guarizo. Menção honrosa ao Everton pelo pênalti que pegou do Tiquinho. Vocês gostam de menções honrosas? Que mudou o Aparecendo campeonato. Gabi Castro? Isso. O Mas cara é que a não consegue defesa... botar em um só, quer botar em outros. A Cara. defesa Eu nunca de vi pênalti isso, do Everton mudou o Campeonato Brasileiro, mudou o campeão, mas o goleiro do ano é Fábio. Fábio, voto de nem Marco botar, Guarizo. Você não. Você não Passa quer pro botar? próximo. Eu quero. Então, peraí. Fábio Scheibe, o melhor goleiro de 2023. Eu vou com o Carlão nessa, mas não vou com o Fábio. Eu vou com o Kaique França. Kaique. Pra dar um voto Olha de... aí. Parabenizando... Seu vizinho Jefferson o Paulino vai ficar bravo. Né? E ele é primo do parabenizando Daniel França, o né? grande goleiro Kaique França, que ajudou a Ponte Preta a se manter esse ano na Série B. Então, um voto aqui regional pra gente. Regional. Né? Municipal, né, também. Não, foi legal. Foi bom. Um voto local. Local. Kaique França, então, que já partiu também, né? Ô, louco. Não. Foi Foi pro Recife, pô. Partiu já. O avião já saiu, não saiu? Deve ter ido, né? Já partiu pra... Ai, Fábio Scheibe, hoje o último programa do ano e Fábio Scheibe vai por enquanto se destacando aqui no nosso evento. Carlão de Freitas votou em Fábio do Fluminense, Marco Guarizo também em Fábio do Fluminense, Fábio Scheibe em Kaique França da Ponte Preta, o melhor goleiro eleito pelo time do Arena. Isso. Fábio, goleiro do Fluminense, palmas pro Fábio. Mas esse aqui merecia menção honrosa, hein, Lupe? Quem? Essa mensagem aí, ó. Thiago Medeiros, grande Thiago Medeiros, mandou que o melhor goleiro é o do Tombense, que garantiu Felipe. a Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Mão de Calma, alface. Thiago. Calma, Olha o Thiago. coração, Sabe por quê? Thiagão. Porque agora... não tem... Não tem o pior goleiro. Não tem. Então fica com o goleiro. Palmas pro goleiro do Tombense. Felipe Mão de Alface. Tá ouvindo o programa. Boa, cara. Felipe, boa tarde. Vamos então, só lembrando, Fábio, melhor goleiro eleito pelos elementos do Arena CBN, goleiro do Fluminense, o melhor goleiro, 43. 43 anos. 43 Fábio. anos e pegando uma barbaridade. De rebaixado a Rei da América. Fábio, melhor goleiro de 2023. Vamos para a sexta categoria. Melhor jogador. Melhor jogador de 2023. Aquele que fez sucesso, aquele que se destacou, aquele que fez a torcida sorrir. Marco Guarizo, eu começo com você, o melhor jogador de 2023. Aí eu vou manter o voto do Rei da América, eu voto no John Arias. Eu acho que ele foi importantíssimo nas campanhas do Fluminense. Mas o Campeonato Carioca não vale nada. Contra esse Flamengo valeu sim.
E na Libertadores, né, ele serviu muitas vezes o Germán Cano, grande artilheiro. Meu voto, então, é no colombiano. Marco Guarizo vota em John Arias como o melhor jogador de 2023. Fábio Scheibe. A gente tem que valorizar o gol, né? Valorizar o gol. O gol é o Site momento mais espetacular do futebol. E quem esteve aqui esse ano mostrando como se faz gol de todo jeito, o cara que tem o cheiro realmente. O faro. O faro. Do quê? Luizito Soares, um dos grandes artilheiros do mundo, esteve nos gramados do Brasil. E a gente tem que reverenciar esse grande jogador que aqui esteve. Meu voto é para Luizito Soares, El Pistoleiro. Luizito Soares é o voto de Fábio Scheibe para o melhor jogador. Esse é o prêmio Bola de Ouro do Arena. Melhor jogador de 2023. Marco Guarizo votou em John Arias, colombiano John Arias. Fábio Scheibe votou no Uruguai, Luizito Soares. E você, Carlão, seu voto? Olha, dois ótimos votos. Soares foi um deleite acompanhar a temporada dele. Para terminar o ano, ele manda um deleite. Né? Vocabulário recheado. O John Arias também. De doce deleite. Jogador trabalhador, sensacional. Então eu vou dar uma moral também para o artilheiro, né, do campeonato, um dos artilheiros, né? Paulinho do Atlético Mineiro. Ah, jogou muito. Aí eu quero ver o público. 4h47 vocês me complicam. E o Cano. Cano também, né? Não, mas infelizmente não entrou. Então vamos lá, ouvinte CBN, rapidinho. 19 991869070. 19 o DDD 991869070 para você que tá juntando as tralhas para ir viajar. Rapidinho, vota. Quem foi o melhor jogador do ano? John Arias do Fluminense, Luiz Soares do Grêmio ou Paulinho do Atlético Mineiro? É rapidinho, hein? 2 minutos. Mande seu voto. Pode ser por texto mesmo. 991869070, o melhor jogador de 2023. John Arias, Luiz Soares ou Paulinho, tem que ser um desses três. Enquanto isso, essa categoria fica em aberto. Vamos para a penúltima, a 7ª categoria da nossa grande votação dos melhores do ano. Revelação do ano. Revelação do ano, hein? Revelação do ano. Eu começo com você, Carlos Eduardo de Freitas. Olha, o Endrick a gente não é, apesar da pouca idade, mas não é uma revelação. O Vitor Roque pode entrar, né? Pode entrar nessa situação. Então eu fico com o Vitor Roque do Atlético Paranaense, o atual, chegando no Barcelona, aliás. Vitor Roque é o voto de Carlão de Freitas. E o seu voto, Marco Guarizo? Eu vou votar num jogador que foi muito importante. Ele acertou o time do Corinthians num momento que tinha até perigo de rebaixamento. Primeiro o Vanderlei Luxemburgo aposta nele, depois o Mano Menezes mantém e agora o Paris Saint-Germain descarrega um caminhão de dinheiro no Corinthians. Gabriel Moscardo. Moscardo do Corinthians é o voto do Marco Guarizo. E você, Fábio Scheibe? Vou te complicar, Lupi. Ô, louco, faltam 5 minutos. Que o Endrick não foi esse ano passado. O Endrick já participou do Palmeiras também nos últimos jogos finais, né? Marcou gol importante lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, inclusive, ajudando no título brasileiro. Mas nesse ano tem um cara que deu segurança à equipe do São Paulo, a equipe campeã da Copa do Brasil, jogando muito na zaga. Beraldo. Bom voto, hein, Fábio Scheibe? Então, mais uma vez, temos um empate. Vocês também não ajudam, né? Tudo pra te complicar mesmo. Vitor Roque é o voto do Carlão de Freitas, Moscardo, o voto do Guarizo e Beraldo, voto do Fábio Scheibe. Rapidinho, pessoal do WhatsApp, 19998869070. Quem foi a revelação do ano? Vitor Roque, Gabriel Moscardo ou Beraldo? É rapidão, hein? Rapidão. Mande mensagem. Precisamos da sua participação, ouvinte CBN. São 4h50. Vamos ver aqui. Tem muitos áudios chegando. Vou ter que ouvir os áudios. Vamos para a última categoria. Essa daqui vai ser difícil, hein? Essa é a surpresa. A última categoria dos melhores e dos piores de 2023. O Pereba do ano. O Pereba do ano. Essa eu vou votar. Aê! Essa eu vou votar. E vai começar comigo. Não, vai começar comigo não. Vai começar com o Fábio Scheibe.
Quem foi o pereba do ano, Fábio Scheibe? Ah, cara, é difícil pensar em um cara só, assim, que foi mal. Muito, infelizmente, o futebol brasileiro tá com nível técnico abaixo. Mas um cara que prometeu bastante, que a gente sempre espera e acabou não cumprindo muito bem, além de ter participado de muitas confusões, sempre com polêmicas e tudo mais, eu acho Gabigol. Gabigol. Fábio Scheibe vota em Gabigol como pereba do ano. Carlão de Freitas. Poxa, justo ontem que eu comecei a assistir a série do Gabigol, Predestinado. Mas esse ano foi mal. Foi cara. mal, foi mal. O grande jogador. É outro bom jogador, mas eu não sei. Parece que o Corinthians é muito acima da qualidade dele. Espero estar enganado para 2024, mas verdade. por enquanto me mostra isso. E Yuri Alberto. E Yuri Alberto é o voto do Carlão de Freitas. E você, Guarizo? Em um jogador que poderia estar se recuperando agora, mas está no Cruzeiro ganhando, mas não no Cruzeiro de Belo Horizonte, no Cruzeiro em alto mar, ganhando Já dinheiro saiu. dos árabes. Neymar. Neymar é o voto do Guarizo. Bom, são 4 horas e 51 minutos. Complicamos o loop, cara. Não, essa daqui eu acho que Essa ele vai votar. Eu vou até pedir. Eu acho que foram bons votos. Eu até fiquei na dúvida para saber se vocês iam saber ou não, se iam ficar em cima do muro. Mas, inclusive, quem mandou mensagem aqui foi o nosso grande amigo, Quem? o Amarildo. Amarildo. Final do telefone Amarildo 1999. De Hortolândia. E ele disse assim: o pior de 2023, a direção da CBF. Nossa. Qual delas, né? Porque- Então eu acho que assim. Não, a gente tá falando dessa atual que termina o ano Não, com essa pataquada aí. Exato. Eu digo qual delas porque o Edinaldo foi caçado. Então, vamos para coroar, até por conta dessa notícia, se vocês me permitem, Claro, que a claro. CBF, sob o comando do Edinaldo, foi a grande decepção. Foi. A grande pereba do ano, É uma a CBF. de forma simbólica que reflete o futebol brasileiro atualmente. Então podemos? Concorda, Carlão? Concordo. Concorda, Boa. Scheibe? Sim. Concorda, cereja do Guarizo? bolo, Pois não, sim. Então a pereba do ano é a Confederação Brasileira de Futebol. Bom, nós temos 2 categorias em aberto. Nós temos o melhor jogador, que está entre... deixa eu pegar. John Arias, Luiz Soares e Paulinho. E a revelação do ano, Vitor Roque, Moscardo e Beraldo. Vamos fazer o seguinte, intervalo. Boa. Daqui a pouco a gente vem para fechar todas as categorias e fazer o resumão dos melhores e os piores de 2023 do Arena CBN. A gente volta já. Arena CBN. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O deputado estadual Dirceu Dalben e o prefeito Luiz Dalben desejam a você boas festas. Que Deus abençoe a todos com paz, saúde e prosperidade. Estes são os votos do deputado estadual Dirceu Dalben e do prefeito Luiz Dalben. Amigos e amigas, aqui é o Dirceu Dalben. Aqui é o Luiz Dalben. Em nome da família Dalben, desejamos que Deus abençoe a todos. Amém! Arena CBN. Horas e 54 minutos, estamos de volta com a Arena. Vamos fechar as categorias. O público decidiu que o melhor jogador do ano é Paulinho, do Atlético Mineiro. E o público também... Essa daqui foi apertada, hein? Todos tiveram votos. Mas a revelação do ano... Parabéns, Fábio Scheibe. Beraldo, do São Paulo. Fechamos a eleição dos melhores e dos piores do Arena com o melhor time, o Fluminense. A decepção do ano, o Santos. Olha. Palmas tímidas. O melhor técnico, português Abel Ferreira. O pior técnico, também português, Vitor Pereira.
Melhor goleiro, Fábio do Fluminense. O melhor jogador, Paulinho do Atlético Mineiro. A revelação do ano, aqui de Piracicaba, Beraldo. Filho de André Beraldo. E o Pereba de 2023, a Confederação Brasileira de Futebol. Vamos para o sarcófago, o último de 2023. Pode abrir. Dia 29 de dezembro teve jogo, e o jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Assim se passaram 10 anos. Como não lembrar dessa época de ouro, né? Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Vamos lá. O Guarani entrou em campo. O Guarani fecha a temporada 2023 do sarcófago e enfrentou o Palmeiras de Marco Guarizo. Olha só, hein? Palmeiras e Guarani. Esse jogo aconteceu, sabe aonde? Paulo Machado de Carvalho. Vírgula ou Pacaembu, exclamação. No dia 29 de dezembro, o árbitro... Não vou falar porque pode dar gatilho. O Guarani tinha... Santo Antônio. Santo Antônio, cara. E o Palmeiras tinha... Richard Rios. Mentira, só Richard. É o avô do Richard. Só Richard. Só Richard. Vamos lá, em que ano foi esse jogo, Fábio Scheib? 1949. 1949 é o palpite do Fábio Scheib. Marco Guarizo. 1953. 1953, Carlão de Freitas. Eu vou de 54. 1954, som na música. Som na caixa. Lembrando que essa música se chama 10 anos de Emilinha Borba. Aliás, Emilinha Borba não foi, né? Na festa, né? Não. Ah, Lupe, vai procurar o que fazer. E a gente fecha 2023 com vitória para Antônio Lupe. Esse jogo aconteceu no dia 29 de dezembro de 1951. Foi o ano do título. 1951. Aquele ano que o Correio Popular, quando o Palmeiras perdeu pra Ponte, colocou Ponte e vence o campeão do mundo, né? Isso aí. 3-1. Foi o ano que o Palmeiras foi campeão mundial, hein? É verdade. O Guarani tinha Dirceu, Nenê, Edmundo, Godê, Santo Antônio e Gamba. Dido, Augusto, Romeu, Piolim e Maurinho. Já o Palmeiras tinha Fábio, Palante, Juvenal, Valdemar Fiume. Até está. Luiz Vila e Dema, Lima, Richard, Liminha, que não é aquele, Canhotinho e Rodrigues. O Guarani venceu 1-0, o gol foi do Romeu aos 2 minutos do segundo tempo. Espetacular. Foi legal hoje, hein? Muito bom. Foi legal. Gostou, Nilson Belisário? Trabalhou, hein? Trabalhou hoje, hein? Hoje foi mais trabalhoso o nosso programa, né? Hoje não deu nem pra mandar aquele zap, né? Jogar aquele Arena do Crush, ano, todo mundo feliz, pagar as curtindo. fotos do arquivo. Hoje não deu, hein? Quero agradecer a todos aqui que mandaram mensagem rapidinho. Carlos do Nova Aparecida, obrigado. Valeu. Quero mandar... Último Arena do ano. O Osias mandou mensagem. Grande Valeu, abraço. Osias. Vamos lá, Fábio Scheib. Eu falo o nome e você fala um abraço, tá bom? Vai. Então vamos lá. O Dias mandou mensagem. Grande abraço. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Levi. Abraço gigante. Grande Levi. Quem mandou mensagem pra gente também foi, sabe quem? O Felipe Freire. Abração, cara. Quem mandou mensagem pra gente também aqui foi, sabe quem? Sabe quem? Final do telefone 9502. O Feliz Ano Novo. Ele não pôs o nome aqui, cara. Deixa eu ver se ele pôs o nome aqui em outra mensagem. Não pôs. Quem mandou mensagem pra gente também foi ele, o nosso amigo Bruno. Parabéns. Parabéns não. Feliz Ano Novo, tudo de bom, cara. Abração. Tiago. Abraço, cara. Quem mandou mensagem pra gente também foi o João. Abraço. João. Boa entrada. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Márcio de Posse. Isso aí, cara. Obrigado também ao Marco 7. Olha só, 7. Feliz Ano Novo, Marco. Travou aqui. Quem mandou mensagem pra gente também, sabe quem, Scheib? Damelo. Abração, cara. Um grande ano pra você. Quem mandou mensagem pra
gente também aqui foi o A Paula. Dorival Júnior. Não, desculpa. Foi o Elson Lima. Elson Lima, grande Lima. Dorival Júnior. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Roberto Carlos. Roberto Carlos. Lateral ou cantor? Emoções. Não, ele tá com uma foto de um abadá aqui. Quem mandou mensagem pra gente também foi o ouvinte Cláudio. Ouvinte Cláudio. Quem mandou mensagem pra gente também, sabe quem? Cláudio Amaral Cardoso. Olha só, nome de rua. Quem mandou mensagem pra gente, Antônio Casarini. Casarini, grande. Isso aí, cara. O nosso grande amigo André da Sorveteria. Manda um sorvete para nós aí. Não, já estamos indo embora. É verdade. E quem mandou mensagem pra gente também aqui, tem mais, mas vou parar na Júlia Clemente. Júlia, um grande beijo. Pessoal, é o seguinte, eu quero desejar a todos aqui um feliz ano novo. É o último Arena de 2023. Segunda-feira tem mais. E é claro que a gente tem que agradecer a parceria desse programa diferente que chegou aqui na CBN para levar até você muitas informações, mas também com um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de humor. No começo, o pessoal meio que não gostou, mas depois acho que entenderam qual que é a do Arena CBN. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação. Em 2024 a gente tá de volta. Carlão de Freitas, as suas considerações finais. Valeu, Antônio Lupe. Foi um prazer estar ao seu lado, ao lado de Fábio Char, de Marco Guarizo, Eliel Almeida, William Cabelo, figuras, personagens importantes do nosso Arena e principalmente com o nosso ouvinte. Um 2024 de muita luz, de muita saúde para todos nós. Valeu! Fábio Chaib, um feliz ano novo. As suas considerações. Valeu, Lupi. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela Resumida, oportunidade de estar aqui nesse programa tão especial com você. Programa este que estreou dia 5 de fevereiro, hein? Vamos fazer um ano aqui, 2 meses. E muito legal estar aqui com vocês. Já visando o próximo ano, né, cara? Próximo ano aí, muita luz no caminho de todos, muito juízo e responsabilidade nessa virada de ano. É isso aí, principalmente pra você, né, Fábio Chaib? Obrigado. Guarizão, você também faz parte do Arena, até porque você participou aqui de um bom número de programas, até porque ele é Almeida. É claro que às vezes deixava a gente... Mas a gente entende. A gente entende. Você já falou Feliz Ano Novo no estúdio, mas fala de novo aqui no Arena. Pra todos vocês, pra mim é uma honra ser o híbrido da casa, né? Eu tô na equipe do jornalismo no esporte também. Sabe tudo aí? Venho no Arena, narro futebol, narro vôlei. Quero agradecer muito a todos. Sempre uma honra estar aqui no Arena. Feliz Ano Novo pra todos. Valeu, Feliz Ano Novo. Vem aí o ponto final. A gente se encontra no ano que vem. É bola pra um lado, é bola pro outro. E valeu! Repórter CBN.